E aí, meus amigos, como vão vocês, né? Bem-vindos ao Criatório Indaiá. Hoje a gente vai ver, né, os motivos, né, que me levam a começar a criar, né, a coleirinha, né, ou a coleira Pacacapim. Será que você tem os motivos certos? Será que você está começando a sua criação de uma forma certa? Vamos tratar agora nesse vídeo que já vai começar. E aí, meus amigos, vamos direto ao vídeo, né? Os motivos certos, né? Quando eu vou começar uma criação, eu tenho que observar algumas questões, né? Eu tirei algumas aqui, eu sei que tem várias, né? Mas eu tirei algumas aqui para a gente pensar. Quando eu vou iniciar uma criação, né? Independente que seja pássaros, né, exóticos ou nativos. Lógico, né? Os nativos têm uma regulamentação para eles, né? E os exóticos também, e os domésticos, como o nome já diz, não gasta, né? Não tem nenhuma legislação que vai regulamentar isso aí na parte de criação. Mas para ambos, né, a gente tem que observar algumas coisas antes de eu começar a minha criação. Uma primeira coisa, né, que você tem que observar, você tem que pesquisar e você tem que ver se realmente você vai começar a criar. A primeira coisa é gostar de pássaros, né? Você tem que gostar. E não simplesmente de gostar de pássaros, você tem que fazer uma pesquisa, né? Que pássaros, né, tem vários, né? Tem muitos pássaros, né? Mas você tem que fazer uma pesquisa, você tem que ver mais ou menos aí se é um pássaro pequeno, médio ou grande, né, que vai atender assim a sua expectativa, né, e o desejo seu de estar criando. Uma segunda coisa para a gente poder estar falando também, que você tem que se identificar, né, com a espécie que você vai criar. Ah, mas como assim? Você tem que saber, né, o manejo, né? Você tem que saber o manejo, né? Você tem que saber também, eu quero criar trinca-ferro, eu tenho que saber o manejo, como criar o trinca-ferro. Eu vou criar a coleirinha, eu tenho que saber o manejo que eu vou criar a coleirinha. Por que eu falo isso? Porque nós temos que escolher bem, porque uma vez que você se inicia a criação, você tem que cuidar bem dos pássaros, né? E outra coisa, dependendo, né, se é silvestre, exótico ou doméstico, dependendo da ave que você escolher, você tem todas elas você tem responsabilidades, mas algumas têm órgãos que fiscalizam, né? Na questão ambiental aí, né, o IBAMA fiscaliza, né, se essas aves estão bem cuidadas, se realmente você está obedecendo, né, o que a legislação pede para poder estar criando ela. Então, identificar qual é a espécie, né, se é trinca-ferro, se é coleirinha, se é sabiá, se é tico-tico, não importa. Você tem que, da parte exótica, né, se é ringneck, se é eu esqueço, cacatua, tem um monte de aves aí, né? Então você tem que se identificar, você tem que fazer uma pesquisa do manejo, né? De como cuidar, gaiola, né? Qual gaiola usar para a criação, como eu falei, o manejo de alimentação, o manejo também na hora da criação, né? Tem passarinho que é um pouco mais difícil, né? Você tem que ter um cuidado maior, porque senão acaba atrapalhando. Então você tem que estar observando essas coisas aí. Uma terceira coisa, você também tem que observar, né? Eu gosto vamos falar de Pacacapim, né? Que o Criatório Indaiá, que está criando, né, o Pacacapim. Você tem que gostar do canto, né? Eu me identifico, eu gosto do canto, né? Mas eu gosto de fibra. Então, uma terceira coisa que você tem que observar, eu gosto do canto, eu gosto de fibra. E dentro do canto e dentro do fibra, tem algumas coisas que você tem que observar, né? Na fibra, aí tudo bem, pode ser o canto, né, o grego, pode ser o tuiuti, né? Aí quanto mais curto, quanto mais rápido.
Já o canto, para canto, existe o canto clássico, né? Existe o canto também terceira nota. Então você tem que identificar a linha que você quer seguir. Eu quero ir para a linha de canto, canto clássico, canto terceira nota. Eu quero ir para a fibra. Aí pode ser o grego, né? Pode ser o canto clássico, né? O canto mais curto. Independente, você tem que estar fazendo essa escolha aí. E uma outra coisa que é muito interessante, falando da coleirinha, né, do papacapim, você tem que ver algumas espécies, né? Por quê? Existe o coleiro baiano, né? A coleirinha, o coleiro baiano tem o peito branco, peito amarelo. Existe o coleirinho de gravata, né? O paulistinha que a gente fala, né? Tem ele e tem o laranjeira, né? Existem também variações de bico, né? O bico amarelo, o bico preto, o bico de louça e assim vai. Você tem que observar essas coisas. Você tem que definir isso, né? Tem que definir isso tudo antes de você começar a sua criação. Qual segmento que você vai querer seguir? Porque isso é muito importante, né? Que você faça isso de uma forma de uma forma muito tranquila. Você tem que ter essa consciência, né? Essa consciência da sua escolha. Depois disso, né? O próximo passo é você realmente adquirir aves de criadores legalizados que você conheça, de boa reputação. Por quê? Porque você vai ter uma segurança, se for na questão dos silvestres, né? E do exótico também, que agora está exigindo, né, o anilhamento, mas falando mais silvestre, que eu sei que existe, né, uma legislação e eles fiscalizam constantemente isso aí. Para você ter uma segurança da procedência dessa ave, se realmente ela é criada em cativeiro, né, respeitando todas as normas ambientais que tem aí, né, uma ave criada em cativeiro, ela é devidamente anilhada, você vai precisar ter essa segurança, ter essa tranquilidade se o órgão ambiental vier fazer uma visita no seu criatório. Joia? Uma outra coisa que você também precisa, né, ter essa segurança, que você precisa saber, é da genética, né? Da genética do seu pássaro que você está adquirindo. Porque, como eu falei do canto clássico, né, do canto terceira nota, como eu falei também do fibra, você tem que saber qual é a linha dessa genética. Se você definiu, né, esse pássaro como canto, né, de canto clássico ou terceira nota, a genética tem que estar de acordo aí, né? E se for canto fibra também, para que você realmente está comprando, né, algo que realmente está dentro do perfil que você planejou estar criando. Então a gente tem que estar de olho nisso, né? Você tem que estar vendo essas coisas. Porque depois, né, depois que você adquiriu, depois que você comprou, aí fica aquelas coisas. Puxa, mas eu comprei, né? E tá totalmente, tá fora, né, a linha do que eu realmente quis. Por que a gente tem que ter esses cuidados, meus amigos? Porque é o seguinte, depois que você adquire essas aves, né, você se apega a elas, né? E é algo que é normal, né? Você vai se apegar a elas, para quem gosta, né, de pássaros, você vai querer cuidar bem, né? Vai querer ver ela saudável. Por quê? Seu objetivo também é que chegar na época da reprodução, que tudo aconteça de uma forma tranquila, né? Que você não tenha perda de filhotes, que o macho possa encher ovo. Então você precisa ter alguns cuidados, né, quando a sua criação estiver realmente estabilizada, né? Você seguiu todos os critérios aí para não ter problemas. Realmente é isso que eu quero, né? Realmente eu segui aí a questão eu quero o baianinho, né? Peito branco, é o peito amarelo, é o laranjeira, é o gravata de laranjeira, ou é branco, é bico preto, ou é bico de louça. Você definiu isso, você vai se apegar a esse pássaro. E você tem que cuidar, você tem que respeitar, porque é um ser vivo, né, que está sob o seu cuidado. E falando, né, de pássaros silvestres, a legislação, ela
ela não obriga, mas ela é muito clara, que tem que ser bem cuidado, né? Prova disso, se tiver uma visita no criatório e não tiver dentro do que se é esperado, é passível de punição, né? É passível de multa. Mas é isso aí que eu queria passar para vocês. A gente ter todo o cuidado antes de iniciar a nossa criação. Antes de iniciar a nossa criação, fazer algumas perguntas. Mas eu gosto de pássaros? Será que eu gosto mesmo de pássaros? Né? Mas qual pássaros que eu gosto, né? Aí tem uma gama de pássaros para você escolher. Ah, mas qual pássaro que eu me identifico mais? Aqui do Criatório Indaiá, vou deixar muito claro para vocês, já tive muita qualidade de pássaros, né? Trinca-ferro, né? Coleirinha, canário da terra, canário do reino, né? Mas um pássaro que eu me identifiquei com ele desde a minha infância, desde criança, é a coleirinha. Prova disso, é um passarinho que eu tenho mais afinidade com ele também, né? Eu gosto muito, né? É um pássaro que é fácil você trabalhar com ele, né? Suja muito pouco nas gaiolas. Então tem alguns benefícios também e o gosto meu, né? Desde criança. Além disso, né? De você gostar, né? A linha que eu quis para mim aqui é uma linha de canto. Você tem que estar observando essas coisas, né? Definir. Hoje o Criatório Indaiá aqui, eu tenho hoje aqui, né? Um casal de coleiro baiano peito amarelo, um casal de coleiro baiano peito branco, né? Um casal, né, de coleiro gravatinha laranjeira, né, puro, e um casal também de laranjeira peito branco e bico preto. Então, dessa mesma forma eu defini, né, como começar a criar e dessa forma que eu quero me manter, cuidando muito bem dos pássaros, né, dando a eles, né, uma condição adequada para que eles possam me dar bons resultados, né, nessa temporada de cria. Falando para vocês que o nosso criatório é um criatório novo, né, mas estamos aí, vamos trabalhar para ter bons resultados.